Amados, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Amém. Estou muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje, né? Depois de mais de 10 dias sem nos vermos. O Senhor nos permite estarmos aqui hoje reunidos como igreja, para que juntos a gente possa cultuar aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Amém? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você aqui hoje. E estou muito feliz com isso. E antes de mais nada, eu queria só trazer uma palavra antes que você pudesse estar ofertando, dizimando. Durante 13 anos, eu sempre observei que o período de... Existem pelo menos 2 períodos no ano em que, basicamente, as entradas das igrejas caem. Um é o período de maio a junho, outros são os períodos de outubro, novembro e dezembro. E sempre que eu orava para tentar entender isso, geralmente eu interpretava como algum tipo de batalha espiritual, e entendo ainda assim, mas essa semana meio que como uma resposta de Deus para a minha vida, dia 26 de maio agora, foi sexta-feira, não foi isso? Foi o aniversário da pastora Marcele de Efraim. E eu acabei recebendo um vídeo de Israel falando que nessa data é a data onde se celebra o batismo com o Espírito Santo e a festa da colheita. Ou seja, esses 2 eventos acontecem na mesma data, tanto o batismo com o Espírito Santo, como também a festa da colheita. E aí eu pude entender porque esse período é um período em que geralmente as coisas financeiramente, elas apertam para muitos de nós, porque esse momento de adversidade, ela nada mais é do que situação de pressão em que nós passamos, para que dentro disso a gente seja desafiado se a gente vai permanecer semeando, para que nesse tempo, que é o tempo da colheita, a gente colha, ou se a gente vai interromper aquilo que a gente veio fazendo o ano todo e chegou no meio do ano, a gente parou. Porque se maio, período de maio, é um período que em Israel é descrito espiritualmente como um período da festa da colheita. E eu sou alguém que Deus me chamou para viver debaixo de fidelidade, plantando e colhendo. Quando eu deixo de ser fiel naquilo que Deus me falou, o que é que eu vou colher? Nada. Porque espiritualmente, irmão, eu estou interrompendo um processo de Deus na minha vida. E sabe, eu gostaria de te alertar para esse risco. Eu preciso que você entenda que, espiritualmente falando, Satanás não desiste de você. Ele quer sempre manter alguma área da sua vida retida. Observa para você ver. Se geralmente quando você está vivendo uma fase em que você está mantendo vida de oração, você não está enfrentando às vezes uma luta na finança, porque são áreas que o inimigo ele tenta de alguma forma te paralisar, porque ele sabe que você retido em alguma área, você consequentemente não vai ter autoridade para avançar. E quantos cristãos aqui hoje, né, alguns não vieram para o culto, mas nesse período que deveria ser o período que deveriam estar plantando e colhendo, na festa da colheita, no dia de Pentecostes, essas pessoas deveriam estar sendo cheias de Deus, elas interromperam os processos de Deus na vida delas. Culturalmente, às vezes entram no engano do diabo, são dizimistas, mas não são ofertistas, ou deixam de ser dizimista, interrompe esse processo. E no meio dessa trajetória aí, essas pessoas pensam que elas voltam a devolver os seus dízimos
e está tudo resolvido, mas elas deixam uma lacuna, uma brecha no mundo espiritual. E talvez se você me perguntar, pastor, qual a parte triste disso tudo? Irmão, a parte triste disso tudo é que a obra de Deus ela avança, mas a sua vida fica retida. Porque a obra de Deus, independente da minha fidelidade ou não, Deus é o provedor dela, mas a sua vida, você é fruto de princípios que você pratica. Por mais que você seja uma pessoa maravilhosa, se você é alguém que é infiel no seu dízimo, na sua vida, você não tem autoridade para que aquilo que é seu seja liberado nessa área. Quem está entendendo diz amém. Então veja o quanto isso é arriscado. Veja por que Satanás trabalha tanto para que em datas tão determinantes para a nossa vida fique retida. Justo no período em que espiritualmente Israel celebra a festa da colheita, muitos cristãos deixam de semear, porque Satanás sabe que aquele que não semeia também não colhe. Eu queria orar por você hoje. E talvez se você é essa pessoa, se essa palavra tem falado com você, eu queria que nesse momento você colocasse um ponto final nessa área de sua vida. Porque eu fico triste em ver pessoas que poderiam estar avançando com as suas vidas retidas. Eu fico feliz quando um irmão me procura aqui dizendo: pastor, eu comprei um carro, comprei uma casa, Deus me abençoou em algumas coisas. Eu fico feliz. Sabe por quê, meu irmão? Eu prefiro me alegrar com a vitória dos meus filhos do que me entristecer com a desgraça deles. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você está entendendo? Deus precisa mudar isso na sua vida, meu irmão. E sabe, você está ouvindo de um cara que era fiel dizimista dentro da cadeia, sabe? Eu poderia dizer: eu estou preso, Jesus entende. Quando eu estiver trabalhando, eu vou dizimar. Irmãos, tudo que entrava na minha mão, eu tirava o que era de Deus. Jai, por favor, ora pela vida da irmã. Ela voluntariamente quis vir cá, que a gente orasse por ela. Senhor, nós oramos pela tua filha e pedimos que haja um fim nesse ciclo financeiro na vida dela. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja um tempo de colheita para a tua filha, Pai. Tudo que está retido, Jesus, libera o que é de tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Pai. Senhor, eu oro pela vida do teu povo. Nós não queremos ser mais escravos. Nós fomos chamados para ser um povo transformado. Nós fomos chamados para ser um povo que será provedor de nações. Nós somos testemunhas fiel do que o Senhor tem feito com essa igreja. E nós não queremos dar autonomia para que Satanás nos paralise na nossa vida financeira. Eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que têm sido inconstantes nas suas vidas de dizimistas, ofertistas. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor abra os olhos espirituais dos teus filhos e os impulsione, Senhor, a viver uma vida de completa determinação diante do teu altar. Nós queremos testemunhar, Senhor, os milagres que acontecerão com a vida do teu povo. Nós não queremos testemunhar as derrotas, as adversidades, mas nós queremos testemunhar os feitos do Senhor na vida do teu povo. Nós abençoamos a vida dos teus filhos em nome de Jesus. A igreja diz: sai do seu lugar, vem trazer seu dízimo, sua oferta, sua primícia.
Irmãos, a gente está muito feliz hoje. Amém? Inauguramos hoje a Igreja do Sertão. É para dar o ru mesmo, dá com vontade. Amém? Que culto maravilhoso, que tempo precioso. Foi um momento único para nós, de muita gratidão, e a gente está muito feliz, né? Primeiro porque isso é resposta da sua oração. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é resposta da sua oração e também da sua semente. Teve gente que entrou lá hoje dentro desse santuário, gente, mas chorou quando viu. Cadê Jerusa de Marcos? Chorou quando viu. E há mais de 8 anos, né, Lio? Foi na igrejinha, 7 anos já tem aqui. Tem uns 8 anos que nós fizemos a primeira viagem missionária para o sertão, indo conhecer a irmã Sofia e Zé Buiú. E hoje nós demos a eles o privilégio de abrirem as portas daquele santuário e entrar para celebrar o Senhor. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Está aqui em Ruth, capítulo 1. E o tema da mensagem de hoje é prontos para viver o propósito. Amém? Repete assim comigo: prontos para viver o propósito. Senhor, nós abençoamos cada semente devolvida nesse altar, declaramos o favor do Senhor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E o povo diz: irmãos, toda vez que eu venho aqui ministrar as ofertas, eu lembro de uma certa pessoa que quando eu evangelizava ele no mundo, ele dizia que ele queria se converter para levar o gasofilaço. Era assim que eu ouvia. Dizia que queria virar crente para levar o gasofilaço da igreja. Eu dizia: você ainda vai levar. Né? E depois que Jesus converteu ele, certo dia eu estou orando dentro do escritório, Jesus disse: mande Marcos levar o gasofilaço. Eu disse: rapaz, a gente pede e Deus dá, né? Né, Kim? Hoje quem leva o gasofilaço é quem? Então, toma muito cuidado com o que você pede a Deus, viu? Tem coisas que vai te perseguir. Então eu amo quando é ele que está vindo aqui pegar, que eu olho e digo assim: oi, querido. Ele olha para minha cara como que diz assim: está me perseguindo. Mas ele pediu isso, né? Ele estava no mundão, fazia gozação de igreja, né? Dizia que queria vir para a igreja para levar o gasofilaço, para levar o dinheiro da igreja. Hoje quem leva é ele. Pediu, Deus deu. Esse Deus é bom, né, Nelly? Hã? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: cuidado que pode ser com você. Amém? Ruth capítulo 1, o texto diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra, amém? Vamos parar e entender algumas coisas, que tem coisas que quando acontece na terra, isso não quer dizer que o céu está em crise. Houve fome por isso que a Bíblia é específica. A gente precisa começar a ler algumas coisas, e quando ler, fazer assim, ó: ufa, ainda bem que o problema é só aqui na terra. Por que isso? Porque quando você entende que o céu não está em crise, você não se desespera. Você faz de tudo para manter a terra alinhada, porque se a terra estiver alinhada, o céu vai responder.
Então o texto diz que na época dos juízes houve o quê? Aí o texto diz, um homem de Belém de Judá, repete comigo, de Belém. Repete comigo, casa do pão. Belém quer dizer casa do pão. Um homem de Belém, com a sua mulher e seus 2 filhos, foi viver algum tempo na terra de onde? Fala toda igreja. Meu Deus, peraí. Vamos parar aqui, olha nos meus olhos azuis. Vocês estão aqui? Como é que um homem crente, que teme a Deus, que mora em Belém, casa do pão, as escrituras diz que houve fome na terra, e por causa de fome na terra, ele agora apela para os recursos de Moabe. Sacode a pessoa que está do seu lado e diz assim, começou. O cara morava onde? Então, meu irmão, o problema não estava no ambiente. O problema estava diretamente ligado porque ele só estava olhando e observando o panorama terreno. Os olhos do homem que deveria estar fito nos céus agora estavam olhando para a fome na terra e não na provisão que o céu podia trazer. Porque se Belém quer dizer casa do pão, isso quer dizer, meu irmão, que existe um compromisso de Deus com a sua palavra. E o texto vai dizer que quando a fome aperta, esse cara agora sai e ele vai para onde? Ele vai para Moabe. Agora, irmãos, para construir isso na tua cabeça. Eu fico tentando entender como é que uma pessoa que se diz crente, um chefe de família, uma pessoa que tinha uma responsabilidade sobre a sua casa, no momento em que a crise na terra começa, ele começa a buscar recursos dos ímpios ao invés de buscar recursos de Deus. Não, e peraí que a gente já vai começar esse culto, você se espantando com algumas coisas, porque o texto diz que na época dos juízes houve o que na terra? E um homem de Belém de Judá, Belém quer dizer o quê? Foi viver na terra de... O texto diz que algumas coisas aqui são muito claras, e o texto vai dizer no verso 2, que o nome desse homem era Elimeleque. Repete comigo, Elimeleque. Não fala com autoridade, Elimeleque. O que quer dizer, pastor Elimeleque? Deus é meu Senhor. Um homem que tinha Deus como seu Senhor, que habitava num lugar conhecido como Casa do Pão, no momento em que a dificuldade alcançou esse homem agora sai do lugar proposital que Deus havia estabelecido para tentar buscar recursos no mundo. Então, irmãos, algumas coisas precisam ficar claras para nós. Que quando a fome na terra começa, nós estamos tendo uma oportunidade de testemunhar para o mundo o que nos alimenta. Se a terra ou se os céus. Não confunda as coisas. Não pense que no momento em que as adversidades bateu na sua porta, há um descontrole nos céus. Não pense que no momento em que as coisas estão fora do seu controle, porque as escrituras deixam claro que houve fome na terra. E sabe, uma coisa precisa estar muito clara para nós, que não adianta você ter uma palavra sobre a sua vida, não adianta você ter Deus como seu Senhor, não adianta você habitar em lugares propositais aonde Deus tem liberado uma palavra, se você ainda é alguém que não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Porque aqui eu vejo um homem que o problema dele não era uma palavra profética. Aqui eu vejo um homem que não era uma pessoa que não tinha Deus como seu Senhor. Porque além de ser filho de Israel, ele tinha uma identidade.
Sabe, tem coisas desses dias, Marquinhos, que está me deixando muito, muito, muito irado. É saber que existem pessoas que têm Deus como seu Senhor, que habita num lugar onde tem pão, buscando recursos em Moabe. É saber que tem pessoas que têm Deus como seu Senhor, que no momento que as coisas apertam, eles poderiam estar acessando as promessas que estão sobre a vida delas e usando as dificuldades que elas estão vivendo como uma oportunidade para testemunhar o que Deus vai fazer nos seus dias. Estão se desesperando e saindo daquilo que Deus falou para eles. Você está aí, diz amém. Pode pregar, Plínio? Saí de uma febrinha essa semana, estou calmo. Eu estou calmo. Me deixem calmo, por favor. Amém? Então, irmãos, por mais que você ache que não, alguns momentos ou situações, elas só estão servindo para uma coisa. Agora me pergunta o que é. Para denunciar pelo que você está sendo alimentado, ou qual alimento você tem buscado. As escrituras falam que era um homem que habitava onde? Não, deixa isso escrito dentro de você. Olha para a pessoa que está do teu lado, diz assim, você está em Belém. Diz assim, o problema não é palavra profética. O problema é aonde você tem buscado alimento. O problema não é ensino. O problema não é a voz do Espírito. O problema não é ter Deus como seu Senhor. Sacode a pessoa que está do teu lado e diz, ô Elimeleque, Deus está falando com você. Agora olha aqui para mim, irmãos. Tem coisas que está acontecendo na tua vida que é proposital. Repete comigo, proposital. Diz assim, tem um propósito. E se você não entender, você vai correr risco de buscar recursos da mão do inimigo. Proposital. Só que Elimeleque não entendeu, e meu Deus, o que tem de crente que não está entendendo? O que tem de crente que não está entendendo? O texto diz aqui no verso 2, o homem se chamava como? O nome da sua mulher. Olha o nome de Noemi, gente, minha delícia. O homem tinha Deus como seu Senhor. A mulher do cara era tudo que o cara precisava. O texto diz aqui, vai lá comigo, Noemi. E tinha seus 2 filhos, Malom e Quilom. Significado do nome Malom, enfermo. Quilom, enfraquecido. O cara tinha 2 filhos que precisava de cura. Aquela era uma oportunidade de transformar a casa dele. E ele pega a família e vai para onde? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, tua decisão corre o risco de destruir toda a tua casa. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, entende por que tanto aperto? Não fala com autoridade, entende por que tanto aperto? E quando Deus falou isso comigo, Nielce, é lá no Acre. E eu comecei porque, gente, olha aqui para mim, eu estou lá no Acre, mas eu quero saber o que é que está acontecendo aqui. Faltou fulano, faltou ciclano, faltou betano. Ciclano disse que hoje não está bem. Eu digo, Deus, o problema dessa casa não é pão. O problema dessa casa não é Elimeleque, porque todos têm Deus como Senhor. Aí foi como se Deus dissesse, muitos estão aí, mas ainda não entenderam o propósito e vão correr o risco de perder a vida e a família. Verso 2, vai lá comigo. Chegaram em Moabe, lá fizeram o quê?
minha tradução diz ficaram. Verso 3, o texto diz que morreu quem? Agora, por que morreu? Porque saiu da palavra que estava sobre a vida dele. Quando Adão saiu da palavra que estava sobre a vida dele no Éden, o que foi que aconteceu com a casa de Adão? Pastor já é homem de Deus, quando tu estava firme, estava tudo bem, quando tu se desviou, aconteceu o que com tua família? Sacode a pessoa que está do teu lado e diz assim, você ainda está indo buscar recursos no mundo? Não pergunta a ele, você acha que o mundo tem alguma coisa boa para você? Pergunta assim, então por que é que você está em casa? Deixo de estar comendo pão para estar fora do que Deus está falando. Eu estou alimentando o quê? Moabe é a figura de quem? De meu pai, o que é produzido na carne, no pecado. Então, irmãos, era proposital o lugar que Elimeleque morava. O que eu entendo com isso, que muitos de nós não temos ideia, ou não estamos valorizando o lugar proposital que Deus nos plantou. E com isso nós ferimos a palavra que estamos carregando. E o pior é que prosseguimos nessa jornada fazendo de conta que isso não é com a gente. Porque o texto diz que Elimeleque chegou lá e lá ficou. Tudo que ele tinha ouvido dentro de Belém sobre os ensinamentos, de que Deus era provedor, de que Deus era quem guardava a família, de que Deus levava pão para o deserto. Elimeleque chega agora na terra do inimigo e nega tudo que ele pregou. Eu fico imaginando os filhos de Elimeleque olhando para Elimeleque dizendo, painho, o senhor não dizia que dia de domingo era dia da gente estar na igreja e hoje o senhor está em casa? Maninha, a senhora não disse que crente é para estar na igreja e hoje a senhora está na festa do mundo com meu pai? Eu fico imaginando os filhos agora, um que era doente, outro que era fraco, olhando e dizendo assim, mas espera aí, a gente está saindo da casa do pão para ir para o mundo, e o pai agora tentando convencer o filho de que aquilo que ele pregou estava errado. Eu fico imaginando agora Elimeleque quando sai da casa do pão e vai lá para Moabe tentando convencer a família, dizendo o seguinte, ó, tudo que eu ensinei a vocês não funcionou porque agora eu estou indo buscar recursos no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que você sai da posição que você deveria estar, você está testemunhando para o mundo que aquilo que você pregou nunca foi uma verdade para você e para a sua família. É por isso que a gente precisa estar pronto para viver o propósito. Porque uma coisa é ter Deus como Senhor. Outra coisa é habitar na casa do pão. Outra coisa é quando a fome na terra chega. Você nunca vai encontrar homens que são alimentados pelo céu se abalando com o que está acontecendo na terra. Sabe? Porque quando Elias orou e disse, não vai ter chuva, e acabou comida, Deus disse, vai para a beira do rio, que eu vou fazer corvos te alimentar. Animal egoísta tinha que levar comida. Quando Elias ora, seca o querite, que o querite seca, Deus agora diz, vai agora para a casa de uma viúva. Por quê, irmãos? Porque independente do que estava acontecendo, o propósito de Deus permanecia, usando Elias como instrumento de juízo e usando Elias também como instrumento de prosperidade. Porque a mesma palavra que traz sobre a terra juízo, também traz sobre a terra testemunhos que vão declarar para o mundo a diferença de quem serve a Deus para quem não serve. E aquela viúva, naqueles dias, era um testemunho claro de que a terra podia não ter pão, mas uma viúva que decidiu alimentar o profético estava tendo o que a terra estava buscando. Como é que muitos de nós estamos querendo
buscar a provisão de Deus em áreas de nossas vidas que a gente precisa, buscando recursos humanos. Não, meu irmão, não faça isso, isso vai te matar. Porque foi o que aconteceu com Elimeleque. Eu fico imaginando a tristeza que não foi para aquela família quando vê o pai envergonhando tudo aquilo que ele falou. E chega o dia que Elimeleque morre e logo após os filhos se entristecem com aquela realidade. Porque se o nome deles dizia que um era doente e outro era fraco, os filhos agora morrendo nas terras do inimigo. Vendo Satanás entrar dentro da casa e destruir tudo, e ninguém podia fazer nada, porque eles haviam saído da palavra que estava sobre eles. E tudo isso por quê, irmão? Porque Elimeleque prosseguiu na jornada fazendo de conta que aquela palavra não era para ele. Ei, Elimeleque, Deus não vai falar contigo aquilo que ele já falou. Deus não vai falar contigo aquilo que ele já falou. Então, quando a casa do pão está faltando pão, é nada mais, nada menos do que uma oportunidade de experimentarmos de um pão que a gente não conhece. Aquela seria a oportunidade de Elimeleque reunir todos os filhos e dizer: olha, nós temos uma palavra, eu tenho um Deus como meu Senhor, e a gente vai orar e Deus vai resolver esse manto, porque Ele é Deus. Ele levou pão para o deserto, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem quer viver propósito não encara luta como luta, encara como oportunidade de milagre. Aleluia. Tô calminho. Manda fazer café, Babi, que eu tô calmo. Tava discipulando o Lucas essa semana. Eu amo discipular Lucas. Lucas Bomba 20. Ô menino que ouve. Acabei de chegar de viagem. Quando entrei com o Lucas dentro do carro, perguntei: e aí, Lucas, como é que tá? Meu pastor, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar em outras áreas, nem financeira. Meu negócio é só a luta com o povo. Eu disse: Lucas, posso te dar uma aula? Né? Pastor tem que ser humilde, né? Tem que perguntar se pode dar uma aula. Aprendi humildade com Jai. Ele disse: pode, meu pastor. Eu disse: talvez seja a aula mais importante na sua vida depois de sua salvação. Posso falar, Lucas? Ele pode. Olha aqui para mim, Marcelo, que essa vai servir para você também. Presta atenção nisso aqui, você e Josi. Vocês estão aqui, gente? Olha aqui para mim. Olha para mim, faz assim com a mão. Vocês não estão tremendo ainda, estão bem. Vamos lá. Eu disse a ele: Lucas, todas as vezes que Deus quer fazer um homem e uma mulher de Deus crescer, Ele dá uma mulher de Deus e a um homem de Deus luta. Ele bugalou o olho assim, olhou para mim. Eu disse: você acha que Davi seria o que ele seria se Golias não surgisse? Enquanto muitos olhou para Golias como um gigante, Davi chega diante de Golias vendo uma oportunidade. Davi olha para o soldado e pergunta: o que vão dar a quem matar esse circunciso e remover a vergonha? Davi não estava preocupado com o tamanho do problema, não. Davi já estava vendo uma oportunidade. E sabe, irmãos, olha aqui para mim. Quando você entende o propósito de Deus, você vai sempre enxergar na luta a oportunidade de Deus cumprir algo grande na sua vida.
Você vai sempre enxergar a luta como a oportunidade da nova estação na sua vida. Seja uma luta financeira, seja uma luta de saúde, seja uma luta familiar, seja uma luta no casamento. Você nunca vai enxergar a luta como luta quando você é alguém que está pronto para viver o propósito. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: ei! É com você que Deus está falando. Diz assim: se você vê isso como uma luta, você vai morrer. Mas se você vê isso como propósito, você vai crescer no meio disso. Amém. Meu Deus. Você vai crescer no meio disso. Davi, quando viu chegar aquele gigantão, 40 dias, né? 2,90 m, achando que era o armário do Alvorada, metendo medo em todo mundo, o gigante dizendo: vem um só lutar comigo. O povo todo sabia lutar com o exército, mas ninguém sabia lutar individual. Ninguém estava pronto para vencer no individual. Davi disse: ei, o qualificado é eu. Aí o povo olhava para o tamanho de Davi, dizia: peraí, como é que pode? Sabe, irmão, você sabe por que é que Deus vai te dar lutas grandes? Porque a grande eficácia dos testemunhos de Deus é Deus mostrando você pequeno perante o teu inimigo, mas você se vendo grande diante deles. Eu não sei por que tem pessoas que ainda estão paralisadas em áreas da vida dela, quando elas deveriam enxergar isso como oportunidade. E infelizmente Elimeleque não viu aquele momento como uma oportunidade de trazer o profético para a casa do pão. Quantos casos a gente não conhece de pessoas que orou pedindo provisão de Deus e chegou na sua casa? Alguém conhece alguém aqui? Levanta a mão. Senhor. Quantos casos a gente não conhece de alguém que orou pedindo para Deus render a gasolina do carro e rendeu? Sacode a pessoa, diz: toma o teu desviado. Pergunta a ela, pergunta assim: você está vendo esse momento de sua vida como luta ou como oportunidade? Fala abaixo. Você sabe qual é uma prática que os judeus têm no exército judaico? Sempre que os judeus... Eu ouvi um apóstolo falando sobre isso e eu fui estudar. E, gente, acho que todo crente precisava estudar sobre isso. Todas as vezes, Marcelo, que o exército judeu, o exército de Israel, ia enfrentar uma luta, olha aqui para mim. Todas as vezes que o exército de Israel ia enfrentar uma luta, eles passavam um comando para o comandante, falando que tipo de batalha eles tinham que enfrentar. Presta atenção nisso aqui. E geralmente, a maioria das batalhas que Israel enfrentou eram batalhas intransponíveis. Repita comigo: intransponível. Irmãos, e o que é que os caras faziam? Os caras passavam o comando e diziam: o exército é muito grande, não tem como vencer. Vocês sabem o que era que o comandante fazia? O comandante dizia a eles: código Kadima. Repita comigo: Kadima. O que quer dizer Kadima? Entre na tempestade como uma tempestade. O exército de Israel, eles eram agora acionados a entrar no meio de uma guerra, mesmo sendo menores,
como ele ia atirar e fazer como eles nunca viam, a ponto de intimidar o inimigo. E existiam testemunhos claros de que quando Israel entrava no meio da batalha, havia sinais nos céus acontecendo, aparições de anjos, relâmpagos, porque a confiança que eles tinham de que Deus era com eles era tão grande que as respostas dos céus vinham. Então, todas as vezes que eles iam enfrentar uma grande batalha, o código Kadima tinha que ser acionado, que era entrar numa tempestade como se fosse uma tempestade. Eles não podiam olhar para aquela realidade e se sentirem menores do que aquilo, mas eles precisavam olhar para diante daquelas tempestades e enxergar diante deles uma oportunidade de triunfar. E aí eu vejo porque é que tem muito crente nesses dias que serve a um Deus grandão, que Deus está dando no meio da tempestade uma oportunidade de ser uma ação direta de Deus, prostrados quando Deus deveria estar usando eles para a glória de Deus. E aí existe uma análise de dois tipos de animal, um que morre e um que vence na tempestade. Um é o boi. O boi fica paradinho lá debaixo da chuva, ó. Chove, cai neve, ele morre lá congelado. Já o búfalo, quando ele vê a tempestade vindo, o búfalo vai de encontro à tempestade. Porque ele sabe que se ele enfrentar aquilo, ele tem muito mais oportunidade de transpor ela e chegar do outro lado. Quando a fome veio, Elimeleque era para ter se levantado com autoridade. Mas por alguma razão, eu acredito que Elimeleque ouviu a voz do inimigo. E sabe, irmãos, a voz do inimigo geralmente vai chegar na tua casa como voz de autopreservação. Pensa nos teus filhos, viu? Um é doente, o outro é fraco. Pensa na família, tá, Elimeleque? Talvez ele ouviu isso dentro dele, talvez foi um conselho. Ele deveria ter se levantado em oração, mas Elimeleque foi para a terra do inimigo. E verso 3 diz que morreu quem? Marido de quem? E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada quem? Depois de terem casado já por quase 10 anos, morreu também Malom e... Quando Noemi soube em Moabe que Deus viera ao auxílio do seu povo, dando alimento, ela decidiu para voltar para a terra. Decidiu voltar para a palavra. E agora volta como? Envergonhada. Imagina agora. Noemi está lá dentro da terra do inimigo, e o inimigo botando o dedo na cara e dizendo: aí tu não disse que é crente? Você não disse que saiu de lá porque não tinha pão? Deus está dando pão lá. Teu marido morreu, tu perdeu teus filhos, o milagre está acontecendo, e você só está passando por isso, Noemi, porque você saiu da palavra que estava sobre a sua vida. Eu imagino Deus usando agora os moabitas para evangelizar Noemi. Para entender. Você participando de coisas do mundo e os amigos dizendo assim: tu não disse que é crente e está aqui no nosso meio? Oi. É alguém para dizer aí, é forte? E vamos lá, você está aí? Se diz que Deus veio em auxílio de Belém e promoveu milagres dentro de Belém, isso quer dizer que Belém não morreu. Ou seja, o milagre que Deus proveu já estava escrito na ordem de Deus. Deus não havia perdido o controle daquela situação. A provisão havia chegado. E agora a consciência de Noemi cai.
E ela cai em si e diz: eu não deveria ter saído da palavra que estava sobre a minha vida. Eu não deveria. Perdi o meu marido. Perdi o meu filho. Eu fico imaginando, dizendo: eu não deveria ter saído daquela palavra que estava sobre a minha vida. Perdi meu marido para o mundo, perdi meu filho para o mundo, perdi minha casa para o mundo. Eu fico imaginando algumas áreas da vida de alguns cristãos que agora está no mundo porque eles saíram da palavra que estava sobre a vida deles. E tudo isso por quê? Porque quando saímos da palavra, nós damos autonomia para que o diabo entre e promova a morte. E amados, não se esqueça de uma coisa, amém? Foi proposital aquela falta de pão. Vocês estão aí? Para que em algumas situações fosse manifesto a disposição de Elimeleque em viver milagres. No Evangelho nós vamos ver que quase 5.000 pessoas, já era tarde, o caminho era longo, mas Jesus olha para os seus discípulos e ordena que eles dêem de comer ao povo. Agora, por que é que você acha que Jesus manda os discípulos dar de comer ao povo? Olha aqui para mim. Porque Jesus não vai tratar com a tua família aquilo que é a tua obrigação. Quem tinha Jesus como Senhor? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: quem tem Jesus como Senhor? Fala assim: é teu familiar ou você? Quem tem? Quem tem? Jesus foi proposital, Jesus chamou, por quê? Porque a multidão tinha Jesus como profeta, a multidão tinha Jesus como muita coisa, mas como Senhor, só os discípulos tinham. E Jesus chama eles e disse: dá de comer aí. Você sabe o que é que Jesus estava assistindo? Deixa eu ver se eles vão querer ir lá na padaria lá de Samaria, ou se eles vão vir pedir para eu multiplicar o pão. Senhor, só tem 2 pãozinhos aí, é um menino que tem, traz. Deixa eu mostrar o que é que eu faço se vocês ficarem no ambiente onde eu estou. Só organiza. Organiza a terra aqui que eu vou mostrar como é que o céu faz. Eu fico imaginando todo mundo comendo diante de Jesus e dizendo: meu Deus, e Elimeleque morreu por falta de pão. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: ó, você está morrendo não é por falta de pão, não. Diz assim: é porque você saiu da palavra. E não me fala nada não, amém? Porque teu parente não tem Jesus como Senhor. Quem tem Jesus como Senhor é você. É sua obrigação buscar em Jesus a provisão do pão para sua casa. É sua obrigação ser alguém que vai ter pão para sua casa. É sua obrigação, porque Jesus quer usar a tua vida como testemunho para a tua casa. Só que infelizmente, irmãos, a gente é tão irresponsável com aquilo que a gente ouve, que parece que a gente vem para o culto de domingo a domingo e nada muda. E eu fico de lá olhando, dizendo: meu Deus, sabe, com tão pouco que eu vejo acontecer nas igrejas, nos estados aonde eu vou. Eu vejo o povo lá faminto, querendo o que vocês recebem todo dia aqui. Eu estou vendo gente pagando passagens caras para ir me assistir pregando tudo errado. Mas eles têm fome do que vocês têm todo dia aqui de graça. Sabe, eu fico olhando que ter uma chuvinha, ninguém vem para o culto. Não, mas essa mesma pessoa que não vem por causa da chuva, no outro dia está no trabalho, está em Moabe. Essa mesma pessoa que está indisposta no domingo, sentindo uma dorzinha no calcanhar e não vem para o culto hoje, ela está indo no outro dia, na segunda-feira, ser humilhada na casa de Moabe, porque ela acredita que o pão de Moabe é mais importante para ela do que
é o pão de Deus. E ela não sabe por que é que está morrendo. Eles não sabem por que estão morrendo. Certo dia Jesus disse: olha, vocês sofrem, o povo sofre por falta do conhecimento de Deus. Não é porque Deus não existe, não é porque Deus não quer se alimentar, é porque vocês não querem se relacionar com Deus propositalmente. Porque quando você sabe o que tem na casa de Deus, irmão, você vai até de jegue. Não diz que está sem dinheiro. Você vai até de jegue. Foi por isso que quando eu vi, eu digo: não, meus filhos, vai. Porque se quer viver do pão do céu, vai. É por isso que, porque tem fome, sabe, o amargo é doce. Mas quem está saciado, irmão, tem todo dia um 7-1 para dar. E o que estava em jogo ali, quando Jesus pergunta a eles, Jesus manda dar alimento. Jesus disse: deixa eu ver onde é que eles vão buscar o pão. Se vai procurar a padaria do Paulista ou se vai buscar a padaria do céu. E quando eles vêm, diz: Jesus, quem tem um pão aqui é o menininho. Pegou 5 pão e 2 peixinhos e está fresquinho. Jesus disse: organiza que eu vou mostrar o que é que eu faço. Sabe o que é que eu quero entender nesses dias, irmãos? Que Jesus vai criar ambientes propositais para você decidir de onde é que você vai se alimentar nesse tempo. E nesses ambientes propositais, nós vamos viver a maior onda de milagre que a igreja brasileira já viveu. Muitos vão dizer: está faltando na esquerda, está faltando na direita. Mas ele vai encontrar pessoas humildes que vão querer viver pelo profético. E eu quero declarar: não vai faltar farinha, nem vai faltar azeite. Não vai faltar. Não vai faltar. Se Deus é Deus, e se eu sirvo a esse Deus vivo, se Ele está sobre esse lugar, se a mão dEle é conosco, esses serão os anos que a gente mais ouvirá falar de milagres de Deus sobre essa casa, de sinais de Deus para homens e mulheres que vão viver o propósito, para homens e mulheres que vão permanecer em Belém. Ei, Belém ainda tem pão, Belém ainda é casa do pão. Moabe não tem pão para você. Belém ainda é casa do pão. Então, irmãos, então era para... É para a gente entender que Moabe não tem recurso para quem foi chamado para viver em Belém. Moabe não tem recurso para quem é Elimeleque, tem Deus como seu Senhor. Às vezes Deus vai fazer com que a terra falte pão, para que Elimeleque ou seja o testemunho da glória ou seja o testemunho da desgraça. Mas sabe, irmãos, eu acredito que Deus tem sempre um plano B para quem está fora do propósito. Porque toda a casa dele vai. Mas no meio de toda essa circunstância, sabe, vem órfã e Noemi. E eu acredito que Elimeleque desviado, Noemi ouvia falar, irmãos, do Deus de Israel. Quando Ruth cai em si e diz assim: vou voltar para a palavra. E libera elas e disse: eu não tenho mais nada para dar a vocês, vai embora. Irmão, Orfinha, que é o crente, que ouviu a palavra e não vive propósito, vazou. Rutinha, repete comigo, Rutinha, a Ruth sabida. Eu quero declarar que Jesus está levantando as Ruth aqui. Ruth olhou para a cara de Noemi e disse: ei, você não entendeu nada não, mulher. Eu não estou contigo por causa de um marido, eu estou contigo por causa do propósito. O teu Deus é o meu Deus. E se tu vai para Belém, é lá que eu quero estar. Ei,
Deixa eu te dizer uma coisa, segura aí, Plínio, segura aí. E quando Ruth volta para Belém, você sabe qual foi o período? Repete comigo, março, época da colheita. A Ruth que decidiu plantar a semente boa em Moabe, vem colher agora em Belém. Sabe por quê, irmão? Porque quem está alinhado, quem permite a palavra de Deus governar, vai querer viver em Belém. E quando ela chega dentro de Belém, ela não encontra só a colheita, mas ela encontra também a remissão. Você sabe o que é que eu entendo com isso? Que em dias como esse, Deus vai encontrar homens e mulheres que nesse tempo vai querer correr para Belém. Vai pegar a palavra e vai dizer: Senhor, eu tenho uma palavra. Eu vou para Belém. Eu não fico em Moabe. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: esses são dias de oportunidade. Diz assim: você já perdeu muita coisa. Diz assim: você já perdeu muita coisa. Diz assim: mas Deus está te dando uma oportunidade de ser órfão ou de ser Noemi. Diz assim: ei, você precisa escolher, porque a palavra está dentro de você. Ser a chama em meu coração, venha ser um fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Verso 6: quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Assim ela com as suas 2 noras partiu para onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foi com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. Ou seja, já não havia mais nada que prendesse elas àquela relação. Então, dando-lhes um beijo de despedida, elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse ainda que há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filho, iriam vocês esperar até que nascesse? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra... Primeira coisa que Noemi reconhece, que a mão de Deus agora está contra quem? Ela então começou a chorar alto de novo. Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra e Ruth fez o quê? Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o Deus dela, volte. Ruth, porém, respondeu: não que? Não insista comigo que te deixe e
que não mais te acompanha, aonde for, irei. Aonde ficares, ficarei. Teu povo é o meu povo. Teu Deus, onde morares, onde fores sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de... Verso 20. Mas ela respondeu, não me chamam mais Noemi, mas me chamem de quê? Pois o Todo-Poderoso me tornou o quê? Observa-se quando uma pessoa sai da palavra de Deus, se tudo que resta para ela não é amargura. Observa-se quando uma pessoa está distante daquilo que Deus planejou para a vida dela, mesmo estando na igreja, se essa pessoa não se torna amarga. Mas Ruth, amém? Ruth decidiu, eu vou com você para onde você for. E sabe, irmãos, oi? No momento em que já não tinha mais nada para oferecer, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, no momento que já não existe mais nada, é nesse momento que é o momento da colheita. Eu acredito que se Orfa pudesse, quando ela ouviu falar o que Deus fez com Noemi, ela tinha vindo correndo para Belém. E acredito que quando Noemi, quando Mara, ouviu falar do que Deus estava fazendo com Ruth, ela caiu de joelhos dizendo, Senhor, obrigado, porque mesmo já vivendo num estado de amargura, ter voltado para a tua palavra, me garantiu herança novamente. Para pensar comigo quanta coisa você perdeu nesses dias porque você saiu da palavra. Está dentro da igreja, você tem Deus como seu Senhor. Mas saiu de Belém. Saiu da palavra que estava sobre a sua vida. E sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, que Satanás destruiu Adão não foi quando tirou Adão do paraíso, foi quando tirou Adão da palavra que Deus havia dado a Adão. Não coma. E quando Adão fez isso, o Senhor disse, maldita é a terra por sua causa. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com a terra nesse tempo. De sermos instrumento de cura ou instrumento de maldição. E sabe, eu não sei como é que muitos de nós conseguimos ficar parados nesse tempo, se distraindo com tantas coisas que não é parte da palavra que está sobre nós. Tornando a nossa vida um verdadeiro território de Moabe. Quando Deus é proposital em tudo aquilo que Ele fez e faz para nós. Esses dias eu tenho visto Deus falar tanto, Liu, e estou atento a tanta coisa, porque, irmãos, desde o dia em que disse assim, vai inaugurar a igreja do sertão, começou esse jejum de 40 dias, que vocês não têm ideia do que é luta. Acho que luta é apelido. Eu estou vendo tudo isso como uma oportunidade.
Já gastei quase 12 mil no carro, Marcelo. Pergunta com o quê? 2 para-brisa em menos de 30 dias. Subo para o Acre. Uma viagem de Jacira de quase 10 horas de viagem, 6 horas de avião, 3 de carro, que chego lá do outro lado suado, dei aquela apertada na barriga no aeroporto. Quando eu chego do outro lado, no Acre, Marcelo, sem dormir, que procuro minha mala, Vilminha, cadê minha mala? 24 horas sem mala. Eu disse, não vou murmurar. Peguei um short de Daniel que parecia uma saia, vesti. Eu disse, Deus tem algo a fazer aqui. Irmãos, e o que Deus fez no Acre, o que nós vivemos no Acre, eu digo, valeu a pena. Fomos para o Peru, outro cansaço terrível, porque Peru, o culto começa às 7, a palavra 8. Quando é 8 da noite no Peru, aqui no Acre, 8 da noite no Acre, 8 da noite no Acre, na hora da palavra, o culto é 7. Na hora da palavra, 8 da noite, aqui já é 10. Se a palavra extrapola, você é um crente pentecostal, eu sou tradicional, né? Vai para 12 horas da noite lá, aqui já é 2. Você termina o culto, vai falar com os irmãos, vai abraçar, tá saindo de lá, papo de quê? De meia-noite, aqui já é que hora? 2. Vai comer, vai conversar, lá já vai dormir 2 da manhã lá, aqui já é que horas? 4. Imagina você fazendo isso por 8 dias. Você não consegue dormir no fuso horário deles, porque seu relógio fisiológico você acorda mais cedo. Fomos para o Peru, uma correria lá, maravilhoso, mas algumas dificuldades do cansaço da viagem mesmo. Quando volta de lá para cá, o voo perde de novo. Porque eu estou dentro do voo, uma feiticeira dentro do voo. Vou saindo com as malas, o cara encrespa comigo dentro do avião. No outro voo, quando eu volto, os ladrão tudo dentro do avião. O ladrão lá daquele time de futebol, que é o PEI, alguma coisa lá, vocês sabem, né? Estava tudo dentro do avião. Eu digo que se esse avião cair hoje aqui, a justiça de Deus está completa. Chega aqui, 3 dias de febre, Samile doente, meio mundo de irmão doente dentro da igreja. Eu digo, Deus, está valendo a pena. Esse processo do que a gente está vivendo, gente, sertão sendo inaugurado, Deus fazendo coisas lindas, está valendo a pena. Mas aí, ó para mim, como pastor, eu fico preocupado, porque o problema não é pão. O problema não é ter Deus como seu Senhor. O problema é não estar sobre a palavra que está sobre a sua vida. O problema é estar buscando recursos naquilo que não é Deus para a sua vida. É estar buscando recursos em Moabe. E sabe qual é meu medo, irmão? É que você seja ou um testemunho da glória de Deus, ou um testemunho do fracasso que Elimeleque viveu. De perder toda a sua casa, perder toda a sua família, perder as promessas, porque você sabe que existe uma palavra, você sabe que existe uma responsabilidade com a sua vida, mas você é alguém que não se compromete com o que Deus tem na sua vida. Eu não sei, Nielsa, como é que tem gente que consegue estar num culto desse e faz de conta que uma palavra dessa não é uma palavra séria, não tem a ver com a vida deles. Porque quando o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, Lil, eu fiquei em crise. Eu digo, meu Deus, é verdade. O problema não é com Belém. Belém é a casa do pão. O problema, Senhor, não é te ter como Senhor, porque o Senhor é o Senhor. O problema é quando nós saímos daquilo que o Senhor tem falado. Aquilo que deveria nos proteger, agora nos mata. Deus nunca te dá uma palavra porque Ele quer te matar.
Ele te dá porque Ele quer te proteger. Agora, se você sai da palavra, você está vulnerável nas mãos do inimigo. Elimeleque saiu da casa do pão para morrer em Moabe. Eu fico imaginando os moabitas dizendo, diz que é crente e está com a vida espiritual nesse estado. Eu fico imaginando os amigos do trabalho dizendo, diz que é crente, tem esse comportamento. Está com a vida nesse estado. Porque quando a gente sai da palavra, o que deveria ser um testemunho, agora vira uma vergonha. Quando a gente sai da palavra, a gente agora vê nossos filhos morrendo. Mas louvado seja Deus que Noemi caiu em si. Ela já não tinha mais nada, ela tinha um coração arrependido. E sabe, eu creio que essa é uma noite de arrependimento. Eu creio que essa é uma noite que Deus está trazendo as Noemis de volta para a casa do pão. Eu creio que essa é uma noite também de muitas respostas, porque é um tempo de colheita e Deus vai usar suas Rutes. Deus vai usar suas Rutes, aqueles que querem ir para a casa do pão quando já não existe mais nada de promessa. Porque Ruth não tinha mais um marido, mas ela já tinha entendido o propósito. Ela disse, é para lá que eu vou. E sabe, irmãos, quando você entende o propósito, você não depende mais de nada. Você vai lá e vive ele, sabe? Deus tem sempre remissão para quem quer viver o propósito. Deus tem sempre colheita para quem quer viver o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, o céu não está em crise. O céu quer te honrar. O céu quer te desafiar a viver coisas extraordinárias. Você precisa entender isso nessa noite. Você não pode sair daqui fazendo de conta que essa palavra não é com você. Deus está te desafiando a viver algo novo. Deus está te desafiando, é isso? Deus está te desafiando. Deus está te desafiando. Deus está te desafiando. Ah, meu Deus. O grande amor de Deus. Como é que você consegue fazer de conta que não é com você vendo tua família nesse estado? Vendo tua casa nesse estado, vendo tua vida nesse estado. Chegou o momento que Noemi não suportou, ela disse, não, tá tendo pão lá, eu tô fazendo o que aqui? Talvez até ela insistiu, viu, pai, com orgulho. Mas quando ela viu dizer que lá tinha pão, ela disse, não, agora se eu ficar, a vergonha vai ser maior, porque os ímpios vão dizer, tu tá aqui e lá tem pão. O problema nunca teve a ver com o ambiente. Sabe o que é que eu acredito, irmãos? Amém? 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 Olha aqui para mim. Sabe o que é que eu acredito? Olha aqui para mim. Deus vai usar o ímpio nesses dias para botar o dedo na tua cara e dizer, o problema não está na tua igreja, o problema está em você. Porque eu ouço falar dos milagres que acontecem naquela igreja. Não está mudando porque você é cabra sem vergonha, porque você é mulher sem vergonha. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus vai usar o ímpio, se você não mudar. Eu fico imaginando os moabitas dizendo, ó, o problema não está em Belém, viu? A gente já viu, já morreu seu marido, já morreu seus filhos, não teve nada a ver, Deus fez milagre lá. O problema está em vocês que saiu da palavra. Porque eu vou te dizer uma coisa, os milagres aqui não vai parar não. O problema está se Elimeleque vai querer sair da palavra. Mas se quiser voltar para a palavra também, Noemi, levanta e vem para cá, vem para a casa do pão, Noemi. Se você quer voltar para a palavra, Noemi, levanta e vem para cá. Tem pão, pastor, eu quero voltar para essa palavra. Pastor, eu quero voltar para esse lugar. Eu te convido, sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu orar por você. Porque tem pão. Tem pão. Tem pão, Plínio. O problema não está no pão. O problema não está em Belém. O problema não está em Belém. Que vem do céu.
Eu quero declarar nesses dias que os milagres aqui só vão aumentar. Porque os milagres vai denunciar quem está em Moabe e quem está na casa do pão. Por Jesus, fui perdoado. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito amar. Eu te amo, Salvador, eu te amo, aleluia, 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 fui perdoado e amado por Jesus, fui perdoado. Quando a gente entende o propósito, irmãos, a gente vai ver a falta do pão como uma oportunidade para os milagres. Sabe, Deus não perde o controle quando algumas coisas começam a faltar. O que Deus tem dado a muitos de nós nesse tempo aqui são oportunidades de milagres. Só que Elimeleque não entendeu isso. Elimeleque foi para Moabe. E sabe, Moabe foi o lugar da vergonha. Não dá mais para a gente estar num ambiente onde o pão tem sido servido e a gente está recorrendo para Moabe. Não dá. Não dá. Conta tudo que eu preciso ouvir, que eu preciso saber. Me faz íntimo teu, me faz íntimo dos teus segredos, me faz íntimo teu, me faz íntimo da tua graça. Quando o Senhor me chamar, O meu coração vai ao teu encontro. Tens um segredo a me revelar, e eu só quero te ouvir falar.
Levanta as tuas mãos e declara isso. Me faz íntimo dos teus segredos. Pede isso a Ele. Me faz íntimo Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Me faz íntimo da tua graça. Vejo uma coluna de nuvem a me guiar. Eu vejo uma coluna de fogo a Levanta suas mãos assim para os céus. Senhor, eu quero declarar a glória do Senhor sobre o teu povo. Que esse seja um tempo de discernimento para nós, Pai. Não permita mais que as nossas emoções nos tire da palavra que está sobre as nossas vidas. Nós temos entendido, Senhor, que nós não fomos chamados simplesmente para te termos como nosso Senhor. Nós fomos chamados também, Senhor, para permanecermos em Belém. Belém é a nossa fonte de alimento. Moabe não tem nada, Senhor, que nos interesse. Nós sabemos, meu Senhor, que a crise que está sobre a terra nesse tempo é tão somente as oportunidades de crescimento que nós teremos. Serão as oportunidades que o Senhor tem nos dado, meu Senhor, para testemunhar para o mundo quem nos alimenta, o que nos alimenta, aonde está a nossa fonte. A nossa casa, Senhor, ela precisa testemunhar isso, porque é a mim e aos meus irmãos que estão nesse culto, que tem o Senhor como seu Senhor, que tem o Senhor como seu Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, os faça entender o propósito nesse tempo e serem testemunhas vivas da obra da salvação, meu Senhor, em tempo e fora de tempo, testemunhando, meu Senhor, com os seus exemplos, com o seu comportamento, com a sua devoção, com a sua fé, meu Deus, com os seus comportamentos, com as suas palavras, nos lugares aonde nós temos estado. Nos ajude, Senhor, a sermos intensos na nossa caminhada contigo. Revele a cada um de nós, ó Pai, o teu amor, o amor que o mundo não conhece, o amor que acende a chama no nosso coração, que nos faz nos desesperarmos todos os dias pela tua presença. Nós precisamos ter esse fogo dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa relação. Nós precisamos ter o pão vivo conosco. Faça isso com a gente nessa noite. Eu sei que o Senhor está aqui, Jesus. O Senhor me deu essa palavra, e eu creio que essa igreja ela vai viver isso. Eu creio que nesses dias, quem está em Moabe vai ouvir falar que há pão em Belém. Quem está em Moabe vai ouvir falar que o Senhor está socorrendo Belém novamente.
Levanta as Noemis aqui nessa noite. Levanta os homens e mulheres, Senhor, que vão estar sobre a palavra, que vão encontrar, Senhor, não só a colheita, mas também a remissão. Nós estamos declarando isso aqui profeticamente, que um ciclo está se findando. Nós estamos declarando que será um ciclo de colheita, um ciclo que seremos cheios do Teu Espírito, um ciclo em que veremos sinais, um ciclo em que veremos a glória do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Toca esses homens, toca essas mulheres, enche eles com o Teu Espírito Santo. Remove todo o cansaço, remove toda a fraqueza, remove toda a fadiga, remove toda a guerra na mente. Oh Jesus, habilita esses homens e mulheres nessa noite. Nós estamos declarando a Tua glória sobre eles, em nome de Jesus, amém. Dá aí um aplauso ao Senhor. Vocês estão aí? Ao vivo, diga graças a Deus. Tá vendo que eu tô calmo? Posso só dar um aviso? Só um aviso. Amém? Amém? Só comunicando que a pastora Marcele não veio para o culto, né? Samília ainda está com febre. Mas graças a Deus está tudo em paz. Amém? Deixa eu avisar vocês que nós estamos a 25 dias do retiro de Daniel. Alguém diga aleluia. 25 dias do retiro de Daniel. E eu confesso a vocês, amém? Tem sido dias corridos, mas tem sido dias de muita glória. Eu sei que tudo que nós estamos vivendo nesses dias tem sido proposital. Amém? Tempo de inaugurar a igreja, tempo de evangelismo, de impacto. Pessoas que estão vindo de lá do centro agora querendo vir cultuar aqui. Soube que esses dias muitas pessoas de lá do centro estão vindo cultuar aqui. E acho que já está na hora da gente começar a orar para comprar uma van. Amém? Já está na hora de você colocar no seu pedido de oração: Senhor, dá uma van à nossa igreja. Amém? Estou orando também, quando eu me folgar, eu vou comprar uma Kombi véia. Amém? Vou comprar uma Kombi daquela mesmo, toda perebenta. Vou lixar toda, dar um grau nela e vou plotar toda na blitz. Pare, Jesus quer falar contigo. A gente botar uma prancha em cima do teto, parar ela ali na sinaleira para vocês descer arrasando, de peruca, de placa, e a gente incendiar essa cidade. Amém? Vai ser um tempo corrido, irmão, mas a gente vai dar trabalho para o inferno. Amém? E se preparem, porque todo domingo agora vai ter culto no sertão. Vou estar mandando sempre umas equipes para lá. Estou orando a Deus aí, né? Para ver alguns jovens, para eu mandar passar lá 30 dias lá servindo, trabalhando lá, evangelizando. A arca já está pronta. E detalhe, não inauguramos com as cadeiras novas, porque não arrecadamos o dinheiro para as 40 ainda. Então só arrecadei dinheiro de 20 cadeiras. Assim que eu arrecadar as das 40, eu compro. Vão ser dessas daí. Depois que a gente resolver tudo lá no sertão, vou trocar as cadeiras também do Orobó. Vou honrar o pastor Denilson, né? E tô crendo que lá no sertão também até ar-condicionado para aquele povo lindo nós vai botar lá. É para dar trabalho pro inferno mesmo. Amém? E lembrando a vocês que dia 26 de outubro é 23 de outubro? 26 a 29 de outubro, Conferência Filhos do Leão, Bahia. Amém? Você que ainda não se inscreveu, a gente já deve estar postando um vídeo essa semana com valor de inscrição, com tudo. Vou tentar fazer pelo Eventbrite, né? Vai dar menos trabalho.
Você entra lá pelo Eventbrite, se inscreve. Ou, se você não quer ter trabalho de fazer pela internet, você vem cá com o Tamires na sua maquineta, passa seu negócio, divide e é você e Deus. Como diz na roça, divide. Amém? Uma coisa eu te digo, não perde essa conferência Filho do Leão não, que vai ser tenso no inferno. Vai ser surpresa. Amém? Vai ter surpresa aí. Ah, é Júdice? Não, vai ter surpresa. Não vou dizer o que é, vai ter surpresa. E é surpresa grande. Amém? Vamos só orar. Lembrando que quinta-feira é evangelismo, né, Dan? Quinta-feira, 6 da manhã, evangelismo aí. Terça-feira, intercessão. Irmãos, cadê os crentes da intercessão? Cadê? Ah, porque assim, ó pra mim, olha pra mim. Estamos chateadinhos porque tiraram o Pai Nosso das escolas, mas ninguém está vindo para a igreja orar. Estamos chateadinhos porque estão proibindo a Bíblia em algum lugar, mas eu vejo muito crente vindo para a igreja sem Bíblia. Ah, mas eu tenho no celular. Celular não é a Bíblia. Não vem com o teu 71 não. Celular tem a Bíblia, ele não é a Bíblia. Isso é coisa de crente que está com vergonha de carregar sua Bíblia. Já está com vergonha de dizer que é crente. Amém? Então você não pode cobrar do mundo aquilo que você não está vivendo. Por isso que aonde eu vou está aqui, ó. Estou no aeroporto, estou lendo. Estou no avião, estou lendo. Aonde eu for, sou crente. O inferno tem que saber o que eu sou. Amém? Então vamos lá. Quarta-feira nosso culto. Sexta-feira culto, né? Reunião mensal sábado. Cadê os fominha? Cadê os fominha? Os líderes a gente já sabe que não falta, né? Então, sábado, reunião de cobertura. Domingo, manhã com Deus. Domingo à noite, Santa Ceia. Segunda pela manhã, culto dos homens lá na minha casa. Só culto dos homens. Hã? É culto de homem. Hã? A mulheres é quando? É culto de mulher na segunda. Tá avisado. Culto dos homens na segunda. Aí. E aí? Até o cowboy do faroeste está aí. Então vamos lá. Amém, gente? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diz: em nome de Jesus, eu profetizo, vai haver pão. Diz assim: Belém é casa do pão. Diz assim: você sai da palavra se quiser. Amém? Abraça aí 10 mil irmãos aí antes de sair.